Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 5 de cálculo 1. Nós estamos ainda no que se chama pré-cálculo e nós estamos seguindo o livro do Guido Orizzi. Essa escolha foi feita por mim, por me parecer que é um livro mais completo matematicamente, embora não estou dizendo que não existam livros melhores do que ele. Então nós temos uma sequência de lemas e hoje nós vamos cair na parte de inequações mais tarde, mas inicialmente vamos demonstrar mais um dos lemas. Então o lema afirma o seguinte: seja xy, xy são números reais, só que nesse caso aqui você nota que nós temos a desigualdade estrita. E nesse caso aqui também, nós temos que o W é estritamente maior do que Z. Então ele está dizendo que essa desigualdade é estritamente menor do que YW. A demonstração desse fato eu vou dividir em passos. Então, se x igual a zero ou z igual a zero, ok. Por quê? Por quê? Se x é igual a zero, então xz é igual a zero. E note que o y é maior que zero e o w também é maior do que zero. Então isso vai implicar que xz igual a zero é menor que yw. Então o produto de dois números positivos diferentes de zero é diferente de zero. Se eu considerar o z como sendo igual a zero, eu vou obter a mesma coisa, porque xz é zero. Então esse é o... Agora nós vamos considerar o caso em que os dois sejam diferentes de zero. Que x diferente de zero e y diferente de zero. Então nós vamos ter assim, ó. Então nós vamos ter 0, x menor que y e 0, z menor do que w. Mas nós já vimos na aula passada que a multiplicação preserva a relação de ordem. Então aqui eu vou multiplicar por x, aqui vai ficar xy, aqui vai ficar, eu multiplico por z, perdão, vai ficar xz menor do que yz, e aqui também vai dar. Já foi feito, então, essa parte aqui já foi feita na nossa, da outra vez. É possível dar uma prova diferente, mas não quero perder tempo com demonstração particular disso. Então agora nós temos um outro lema. Esse aqui é um dos lemas importantíssimos. Apesar dele ser, o enunciado dele ser extremamente simples, a gente usa bastante nas nossas vidas enquanto pessoas que usam o cálculo. Então se você tem x maior que zero e menor que y, isso aqui, C e somente C, ou seja, se vale isso, vai valer isso aqui. Opa, desculpa. Então ele inverte, né? Se x é menor do que y, 1 dividido por y é menor que 1 sobre x.
Então veja como é que é a demonstração desse fato. Então aqui eu tenho que x é menor do que y, certo? Mas eu também tenho que x menos 1, isso aqui é maior que zero. Então x da menos 1 é maior do que zero e o y menos 1 também é maior do que zero. Isso nós provamos na aula passada. Então, como essas coisas são positivas, eu posso multiplicar isso aqui. Então eu vou multiplicar por x na menos 1, y na menos 1. Então eu vou ter x na menos 1, y na menos 1, menor que x menos 1, y na menos 1, y. Aqui corta. E nós vamos ter então que y na menos 1 é menor do que x da menos 1. Mas isso é a mesma coisa do que dizer que 1 sobre y, isso aqui é maior que zero, nós já sabemos, é menor do que 1 sobre x. Então essa foi a parte aí da demonstração. Olha, nós estamos usando resultados da última aula. Por exemplo, na última aula mostramos que se x é maior que zero, o inverso multiplicativo é maior que zero. E a gente pode multiplicar a desigualdade por números positivos sem alterar a desigualdade. Então, é um conhecimento que vai acumulando. Agora, no retorno, na volta, como nós dissemos, não tem muito segredo para explicar coisas que... para estudar coisas que envolvam pré-requisitos. Nós temos que acompanhar a matéria. Então eu tenho que 1 sobre y, 1 sobre x. Mas eu tenho que x é maior que zero e y é maior que zero. Por quê? Porque se 1 sobre y é maior que zero, o y é maior que zero. Então agora eu multiplico por xy. Então vai ficar xy, y menor que xy, x cancela aqui, isso ficou, tirando essa, limpando, ficou x menor do que y. E maior que zero, porque o inverso aqui é maior do que zero. Tem uma propriedade aí muito interessante que nós vamos... a tricotomia. A tricotomia diz o seguinte. Então, nós vamos pegar... Então, sejam x, y pertencente aos reais. Temos e x maior do que y, ou x igual a y, ou x menor do que y. Certo? Nós temos isso. E essas possibilidades, elas se excluem, tá? Se x é maior que y, não pode ser igual a y, é menor que y. E não existe outra possibilidade com relação à desigualdade. Então, como é que faz a demonstração? A demonstração é que eu já sei que x é menor ou igual que y, ou x é maior ou igual que y. Então, se x é igual a y, ok, nós estamos aqui. Se o x é diferente de y, então por essa parte, o x é menor do que y. Está aqui, ó, x menor que y.
Agora, se o x se não vale tudo isso, nenhuma dessas, é que acontece se o x é diferente de y, pode ser que está nessa inclusão aqui, x é maior do que y. Então veja bem a demonstração. Então, nós podemos escrever isso aqui e ficar falando muito tempo, ou nós podemos pensar o seguinte: como eu demonstro isso aqui? É porque eu sei que a relação de ordem tem essa característica e já está atrás. Nós podemos recorrer a isso. Então, se nesse caso é possível que o x seja igual a y e nesse também. Se for, está aqui 2i. Se não for, ele é diferente. Então, se ele for diferente, ficou só o maior, o menor, porque esse símbolo é menor do que ou igual. Como não é igual, tem que ser menor. Está aqui. Então está aqui. Agora, pode ser que o x esteja aqui nessa condição. Então ele tem que ser maior. Então está aqui. Está provado esse lema. Mas o que é importante é ficar com isso aqui. X maior que zero, x maior que y, x igual a y, ou x menor do que y. O outro lema, ele tem um nome, a lei do anulamento. Do anulamento. Então, se xy é igual a zero, então x é igual a zero ou y é igual a zero. É claro que se um deles for zero, o produto é zero. Esse lema poderia ter colocado como 6 somente C, mas essa é a parte que mais a gente usa. A outra, ficar claro. Então suponha que x é diferente de zero. Então, nós temos que x, y é igual a zero, mas esse zero pode ser zero vezes x. Então nós temos isso aqui, xy igual a 0x. Mas como o x é diferente de zero, existe 1 sobre x, tal que x vezes 1 sobre x é 1. Então vou multiplicar esse por 1 sobre x. Então vai ficar 1 sobre x, xy igual a 0, x, 1 sobre x. Cancela esse x com esse com esse, e vai ficar então que y é igual a 0. Então um deles tem que ser igual a 0. Então nós temos um lema, o último lema, depois nós vamos fazer exemplos, que diz o seguinte: se eu tenho x maior ou igual que 0, y maior ou igual que 0, se o x for menor do que y, então x quadrado é menor ou igual que y ao quadrado. Eu vou mostrar depois que esse lema não permanece verdadeiro se o x for negativo. Então nós temos o seguinte: y, eu posso fazer de novo, e agora eu posso multiplicar esse por esse, e o primeiro lema da nossa encontro diz que o produto desse por esse é menor que o produto desse por esse, certo? Ou deixa eu mostrar para vocês o lema aqui que nós... Esse aqui, ó.
Só que nesse caso eu tenho que o z é x e o w é y. Então isso aqui funciona. Então ficou o quadrado. Então eu disse que quando o x é negativo, isso não funciona. Então vamos pegar x igual a menos 1 e o y igual a 1 meio. Então o x quadrado vai ser 1 e y quadrado vai ser 1 quarto, que é 0,25. Então nesse caso, o x quadrado é maior do que y quadrado. Então essa propriedade que só vale, nós temos que ter em mente, é uma tentação usar ela sem levar em consideração que o x e o y têm que ser ambos maiores ou iguais do que zero. Então vamos resolver uma equação. X mais 7 maior do que 2. Então como é que a gente faz a solução disso? O que está aqui como positivo passa a negativo. Então vai ficar x maior do que 2 menos 7, que é igual a menos 5. Então a solução, nesse caso, vai ser o x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que menos 5. Aqui o botão. Vamos para um outro. Então esse aqui é um. Vamos pegar x mais 6 menor ou igual que 5x mais 4. Então a solução é essa aqui, ó. Vamos passar x, esse 5x vem para cá, menos 5x, 4 menos 6. Então aqui vai ficar menos 4x. Então, eu proponho a você que se não precisar multiplicar desigualdade, não faça isso. Então eu vou passar esse para cá e esse para cá. Então vai ficar 2 menor ou igual que 4x. Então, eu posso escrever isso aqui, eu só virar, é só espelhar, tá? Maior ou igual que 2x. É o que está aqui, né? Então eu vou ter que x maior do que 4, perdão, maior ou igual do que 2 sobre 4, que é 1 meio. Então a solução é o x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que 1 meio. Então era isso que eu tinha para nosso encontro de hoje.